Olá, meus amigos, tudo bem? Que a graça, o favor, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família e tudo aquilo que o Senhor tem confiado às suas mãos. Vamos novamente estudar sobre os sinais da volta de Cristo. Nos encontramos com esse propósito e hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é como que você tem se preparado para o dia da sua morte. Nós entendemos que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos prepara para a morte e não para a vida. Infelizmente, muitas pessoas não estudam a palavra de Deus porque elas não querem se preparar para o dia da morte. As pessoas se preparam para tudo. Elas se preparam para ter uma profissão, fazem diversos cursos, até concluem aí uma graduação. Elas se preparam para uma viagem, elas se preparam para festas, muitas vezes para o dia do seu casamento. Elas passam o dia todo no salão, se embelezando, se preparando para aquele momento. As pessoas se preparam para várias situações. Mas, infelizmente, muitas pessoas, ou melhor dizendo, a maioria, não se preparam para o dia da sua morte. De maneira que, muitas vezes, a morte pode vir de uma forma súbita, de uma forma surpresa, nós não esperamos. Nós nos lembramos que o maior acidente, um dos piores acidentes marítimos da história, aconteceu justamente com o navio Titanic, quando às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg. O Titanic ele foi pensado para ser o transatlântico de passageiro mais luxuoso e mais seguro da sua época. E foi construído com a melhor tecnologia naval que havia no seu tempo. E a sua construção demorou 5 anos, Aquela embarcação ela tinha 52 metros de altura e 269 metros de comprimento e contava com uma capacidade para 892 tripulantes e 2.435 passageiros. Sob o comando do capitão Edward Smith, no dia 10 de abril de 1912, partiu do porto de Southampton, é assim que se diz, no sul da Inglaterra, para Nova York, passando em Cherbourg, Octeville, na França, e depois por Kingston, hoje Cobh, na Irlanda, de onde partiu com destino para Nova York, nos Estados Unidos. Porém, um acontecimento inesperado, pôs fim no plano do homem, no plano humano, naquela programação, porque aquele gigante dos mares acabou com os sonhos dos seus componentes, ali tendo um impacto com o iceberg. Inicialmente pensaram que não se tratava de um acidente de grande proporção e, ironicamente, supunham que o elemento que não poderia afundar o navio foi exatamente o que o afundou, que naufragou, a água congelada. E assim um rasgo de 90 metros romperam 5 compartimentos internos do navio. 2 horas e meia depois, o navio estava no fundo do Oceano Atlântico. Havia ali naquele momento 2.208 pessoas a bordo e no naufrágio morreu aproximadamente 1.500 pessoas afogadas. Somente na década de 80 descobriu-se o motivo técnico e exato que resultou no naufrágio daquele navio. Na colisão, os rebites de ferro não suportaram a pressão de 14.000 psi, resultante do impacto com o iceberg. Aqueles rebites foram instalados manualmente na parte frontal do navio, onde a máquina para instalar rebites não alcançava. Então, optaram pelo processo manual. No dia de entrar em alto mar, aquela embarcação, uma repórter fez a segunda pergunta para o construtor do navio. O que o senhor tem a dizer à imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, ele respondeu: minha filha, nem se Deus quiser, ele poderá afundar este navio. Cumpriu-se então o resultado determinado no plano espiritual. O Titanic não completou a sua viagem inaugural.
Foi localizado no ano de 1985 por uma equipe liderada por Robert Ballard. Seus destroços se encontram a 3.843 metros de profundidade, a 650 quilômetros a sudeste de Terra Nova, no Canadá. Então esse foi o trágico fecho daquela colisão, daquele naufrágio. Nós temos também na história um outro acidente muito terrível que aconteceu no dia 13 de outubro de 1972, uma sexta-feira, portanto. O avião do uruguaio decolou de Montevidéu com destino a Santiago, e assim para cumprir 1.500 quilômetros de distância e com previsão para 4 horas de voo, levando a bordo 45 pessoas. No Vale das Lágrimas, próximo ao Monte Tinguiririca, na Cordilheira dos Andes, na Argentina, uma equipe, ela sofreu um acidente ali, porque aquele avião ele colidiu contra uma das montanhas, e a 30 graus abaixo de zero, durante 72 dias, aqueles jovens atletas de Hansen, que era o futebol americano, aqueles jovens lutou pela vida durante 72 dias, evidentemente, quando aquele avião ele colidiu com uma das montanhas nas Cordilheiras dos Andes, né? As pessoas que se queixam da vida são as que estão bem, porque os que estão realmente mal rangem os dentes e vão em frente. Essas foram palavras ditas por um sobrevivente em 2012, né, em janeiro de 2012. E o seu nome é Gustavo Zerbini Junida, hoje empresário. Conta Junida que as pessoas davam socos umas nas outras para produzir calor e assim não morrerem de frio. A pouca comida que tínhamos acabou, e depois de alguns dias o que tínhamos para comer era pasta de dente, e gel de cabelo e creme hidratante. E depois que acabou o suprimento, a única opção era os corpos dos amigos que tinham morrido. Foram 29 mortos. Realizavam todas as noites, enquanto alguns iam morrendo, congelados, eles realizavam orações. No local, ainda hoje, há destroços, né, do próprio avião, restos de roupas, chuteiras e assim objetos. Quando a vontade de viver ela é maior do que o medo, do que o frio, do que a fome. Um grupo andou 10 dias em busca de socorro. E depois dessa jornada, apenas 2 jovens chegaram ao território chileno, onde foram providenciado ali o resgate dos sobreviventes. E assim, no dia 22 de dezembro, foram resgatadas 16 vidas. Então veja que essas coisas têm acontecido na história e marcam então esses trágicos acidentes de forma súbita, de forma muito triste, vidas são ceifadas. Então nós percebemos quando os bens materiais eles não têm nenhum valor. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10, está escrito: mais o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Sim, ser achado nele. Então, é o que o apóstolo Paulo nos exorta através do Espírito Santo nessa passagem. E aí continua, né? E o versículo 10 vai nos dar conta que para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-se com ele na sua morte. Nós temos também algumas situações que nos mostram a história dos incontestáveis da história, né? Se podemos aqui relatar pelo menos 10, nós podemos pegar em 10º lugar o Pol Pot, né, do Camboja, que no período de 1975 a 1979, através de massacre e fome, ceifou a vida de 2 milhões de pessoas.
Em nono lugar, nós temos Hideki Tojo, né, primeiro-ministro do Japão, na Segunda Guerra Mundial, através do massacre, através das guerras também, foi ceifado ali, através daquele homem, 4 milhões de pessoas. Nós temos em oitavo Giscardis Khan, da Mongólia, através de massacre, através da guerra, então foi ceifada 4 milhões e 500 mil pessoas. Temos em sétimo lugar Chiang Kai-shek, da China, no período de 1929 a 1949, através de massacre, através de guerras, foram ceifadas 10 milhões de pessoas. Temos em sexto lugar o rei Leopoldo II, da Bélgica, no período de 1865 a 1909, através de fome, através de guerra, de extermínio, foram ali ceifadas 10 milhões de pessoas. Temos em quinto lugar a Imperatriz Cixi, da China, que no período de 1835 a 1908, através de repressão, através de rebeliões ali, foram ceifadas 12 milhões de pessoas. Temos em quarto lugar Kublai Khan, da Mongólia, né? Kublai Khan, exatamente. No período de 1271 a 1294, através de guerras, através de assassinatos, foram ceifadas ali 19 milhões de pessoas. Temos em terceiro lugar o Adolf Hitler, da Alemanha, que no período de 1939 a 1945, através de campos de concentração e através da guerra, foi ceifada ali 21 milhões de pessoas. Em segundo lugar, Joseph Stalin, da União Soviética, 1953 foi o período, através de assassinatos, perseguições étnicas, né, foram ceifadas ali 43 milhões de pessoas. Em primeiro lugar, nós temos aí, lamentavelmente, a figura de Mao Tse-tung, na China, no período de 1950 a 1976, através de execuções, assassinatos, fome, foram ceifadas ali pelo menos 77 milhões de pessoas. E por isso, nós queremos alertar que o maior incontestável da história está para surgir, que é exatamente o anticristo. No mundo todo, num período de 3 anos e meio aproximadamente, ele deverá exterminar 3 bilhões e 500 milhões de pessoas aproximadamente. Então nós percebemos algumas tragédias, né, que acontecem na humanidade. Isso sem contar as tragédias naturais. Nós temos algumas aqui para relatar, como por exemplo o tsunami e terremoto que aconteceu na Indonésia, na Tailândia, no dia 26 de dezembro de 2004, onde ali morreram naquele episódio 250 mil pessoas. É claro que com o desdobramento disso, depois com as pessoas desaparecidas que não foram contadas e também com a falta de saneamento, a falta de água, a falta de cuidados médicos, esse número aí foi elevado para aproximadamente 1 milhão de pessoas. Nós tivemos também um terremoto com a magnitude de 7 pontos na escala Richter, que aconteceu no Haiti no dia 12 de janeiro de 2010, onde ali foram ceifadas 300 mil vidas. Nós tivemos o episódio da peste negra, ou peste bubônica, né, que dizimou 1/3 da população europeia. Aconteceu ali na Europa e também na Ásia, no período de 1347 a 1350, onde morreram aproximadamente 80 milhões de pessoas. Nós tivemos aí o episódio da gripe espanhola, né, uma pandemia, aconteceu aí no mundo todo na sua época, foi o período de 1918 a 1920, onde morreram ali aproximadamente 100 milhões de pessoas. Tivemos o episódio da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu no período de 1939 a 1945, onde morreram aproximadamente 200 milhões de pessoas. E o que nos espera? O que espera a humanidade? Está por aproximar, nós estamos entrando no período em que vai acontecer a grande tribulação, isso cumprindo do capítulo 6 ao capítulo 18 do Apocalipse, em um período, como já dissemos, de 3 anos e meio, ali deverá ser ceifada aproximadamente 6 bilhões de pessoas no planeta, embaixo aí do comando do anticristo, evidentemente.
O que a Bíblia nos fala a respeito da pena capital, da pena de morte, né? Nós temos no Antigo Testamento algumas ordens, algumas determinações do Senhor nosso Deus. Por exemplo, pena de morte para caso de assassinato. Tem em Êxodo, capítulo 21, versículo 12, que está escrito: quem ferir o outro de modo que morra, também será morto. Temos para caso de sequestro, está em Êxodo capítulo 21, versículo 16, que está escrito: o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Temos caso também de realização, quem realizasse relações sexuais com animais, né? No caso de bestialidade, está escrito em Êxodo capítulo 22, versículo 19: quem tiver coito com animal será morto. Temos também uma previsão para caso de adultério, o que está previsto em Levíticos capítulo 20, versículo 10, se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Temos também previsão para caso de homossexualismo, está escrito em Levíticos capítulo 20, versículo 13, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Temos outros casos aí também relatados, no caso da moça perder a virgindade, prostituição, adultério, fornicação, estupro. Nós encontramos em Deuteronômio capítulo 22, a partir do versículo 20, que está escrito: porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levará à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem foi achado deitado com uma mulher que não tem, ou melhor, que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminará de Israel este mal, né? Então temos várias previsões, no caso penas de morte para roubo, para desobediência. Nós temos lá em Josué capítulo 7, a partir do versículo 15. Nós temos caso de rebelião dos filhos contra os pais. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 até o versículo 21 está escrito: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e dirão: esse nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e o temerá. Então, são várias as motivações que Deus determinou na sua palavra para a pena de morte, para a pena capital. Em reverência a Deus, o que nós temos o caso aí de Uzá, né, em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Nós temos o caso, por exemplo, de Davi, em 2 Samuel, capítulo 11. Apesar de Deus ter determinado morte para diversas funções, para diversos casos, no caso de Davi, Deus perdoou, né? E Deus não cobrou que Davi fosse morto quando ele ali adulterou com Batseba. E aí nós percebemos uma série de outras situações que isso, evidentemente foram elencadas no Velho Testamento como o Senhor determinando a pena de morte, a pena capital para aquelas situações, né? Isso não deve ser usado para que nós tenhamos alegria, para que nós nos alegramos com essa situação, porque são situações de tremenda dureza de coração, tremenda rebeldia, mas que o Senhor disciplinou para que o seu povo tivesse ali um conserto diante do seu Deus, né? E há casos em que Deus ele usa evidentemente a sua misericórdia, livrando o transgressor. Então nós precisamos entender que Deus
Deus, ele sempre exige que nós andemos na obediência da sua palavra, para que assim nós não possamos sofrer as consequências, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E em relação a tudo isso que nós estamos falando, a pior morte, a pior destruição para a vida do ser humano é a condenação eterna. Essa sim é a verdadeira pena capital. É quando a pessoa parte desse mundo sem Jesus Cristo e depois ela vai para o inferno, e não só isso, depois no julgamento ela ainda entra no estágio de segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Então, amados, o cálice da ira de Deus, ele continua se enchendo pelos pecados dos homens que estão cometendo no planeta. Estão cometendo até o ponto em que ele devolve de forma a colheita em juízo. E, por exemplo, calamidades, grande tribulação, tudo isso são coisas que Deus tem determinado para aqueles que não obedecem à sua palavra. E entendemos que quem estabeleceu a pena de morte, quem estabeleceu a pena capital foi o próprio Deus. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, Jesus, ele concordaria, talvez ele concordaria ali, né, com a pena de morte, em alguns casos, evidentemente. Então, Jesus também, ele demonstra a sua graça quando a pena de morte ela é imputada contra alguém, o que nós percebemos no caso de João capítulo 8, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Então Jesus ali externa a sua misericórdia, ainda que aquela mulher estivesse embaixo de uma condenação ali, conforme determinava a lei de Moisés, né? Então, nós queremos também relatar em Romanos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5, está escrito o seguinte: veja que agora nós estamos no Novo Testamento. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada. Está dizendo aqui espada. Espada é instrumento de morte, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição e também por dever de consciência. Nós percebemos, lamentavelmente, muitas pessoas hoje vindo em público e escrachando seus governantes, falando coisas absurdas. Essas pessoas, elas estão trazendo maldição sobre a vida delas. Eu não estou dizendo que você deva concordar com tudo que os governantes fazem ou que eles estão fazendo, mas você jamais pode se levantar para denegrir, para acusar, para menosprezar, para xingar uma autoridade que legitimamente foi eleita pelo povo. O que você deve fazer é abençoar, é orar para que Deus tenha misericórdia dessa autoridade, dessa cidade, mas jamais se levantar contra essas autoridades nesse sentido. Você pode não concordar, mas você também não pode afrontá-lo, né? Então, isso traduz em maldição para a vida daqueles que assim o fazem. Então, nós estamos falando sobre esse assunto, nós entendemos que é um assunto até que um pouco duro, né? Algumas pessoas não compreendem, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela discerne os pensamentos do coração, da alma, ela discerne os pensamentos do homem. É o que está escrito ali em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, propriamente dito. Então, ela é uma espada de dois gumes, ou seja, ela tem lei e tem graça. É dois gumes, ela tem juízo e tem misericórdia. Por que dois gumes? Porque tem bênção e tem maldição. A única maneira de você andar embaixo da bênção do Senhor é você estudar a palavra do Senhor, é você caminhar na palavra de Deus, usar a palavra de Deus como seu estilo de vida, e aí você realmente tem sobre si as bênçãos do Senhor. É o que nós desejamos nesse mundo tão atribulado, de tanta dificuldade. O local de maior perigo para se viver hoje é o planeta Terra, porque nós não sabemos o que vai acontecer, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, eles estão protegidos pelo Senhor. Então nós lançamos fora todo medo, toda preocupação, alinhe-se com a palavra de Deus e que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Até a próxima.